Olá, povo católico. Vamos falar do tempo da Quaresma, que começa da quarta-feira de cinzas e vai até ali o domingo da Paixão, ou quer dizer, sábado santo, perdão, da quarta de cinzas ao sábado santo. O tempo da Septuagésima já nos demonstrou a necessidade de nos unirmos pelo espírito de penitência à obra redentora do Salvador. Esse tempo da Septuagésima, vou fazer aqui uma observação, era uma prática antes da reforma destruidora litúrgica do Concílio Vaticano II, né? Após o Concílio Vaticano II. Esse tempo foi supresso. Ele precedia, né, o tempo da Quaresma. Mas, enfim, o tempo da Quaresma é um tempo de nos unirmos pelo espírito de penitência à obra redentora do Salvador. Ou seja, é um tempo onde nós fortalecemos ainda mais essa ideia. Por isso que é um tempo especial. Porque ter consciência disso todos nós temos. Mas no tempo da Quaresma, a liturgia reforça ainda mais a nossa consciência da necessidade de nos unirmos ao nosso Senhor pela penitência. E o que é a penitência, né? É aquilo que nos flagela ali um pouco. Daí a necessidade, daí existe a questão de não comer carne, daí a questão de reduzir o número de alimentos ingeridos, né? É uma forma de mortificação nosso corpo, de mortificar nosso corpo. Pelo jejum e outros exercícios de penitência. O que é jejum? Jejum é a redução de comida. Hoje em dia está muito na moda essa banalização da palavra jejum, né? Vou fazer jejum de televisão, jejum de celular, jejum não. Jejum é a redução dos alimentos consumidos. Isso é jejum. Se você quiser adicionar uma abstinência de televisão, de rede social, melhor ainda. Mas o jejum é a redução de comida. Mais precisamente, jejum significa você tem ali as 3 refeições principais do dia, café da manhã, almoço e janta. Dessas 3 refeições, você pega 2 delas e reduz pela metade. A ponto de que somada 2 dessas refeições, somadas apenas de uma. É como se você estivesse, na verdade, fazendo apenas 2 refeições ao dia. Ou o café da manhã e o almoço, ou o almoço e janta, ou só o café da manhã e a janta. Esse é o sentido do jejum que a igreja nos ensinou. Reduzir a quantidade de alimentos, pegando as 3 refeições, e 2 das 3 refeições você reduz a metade a quantidade de alimentos ingeridos. Pelo jejum e outros exercícios de penitência, a Quaresma vai nos associar a Ele, a Nosso Senhor, de maneira efetiva. Nós estamos sofrendo na carne, porque o jejum afeta a carne. Mas não há Quaresma que valha sem esforço pessoal de retificação da vida e de viver com mais fidelidade, reparando por qualquer privação voluntária as negligências de outro tempo. Ou seja, fazer privações voluntárias também associadas ao jejum, né? O que seriam essas privações voluntárias? Aí sim, seria renunciar prazeres que nós gostamos, não tomar bebida alcoólica durante todo o período de Quaresma, renunciar à televisão. Olha, a televisão era para ser abolido, na verdade, né? Essa verdadeira fonte de iniquidade, né? Que todos os dias despeja pecados e a normalização do pecado diante das consciências católicas. As redes sociais, abandonar as redes sociais no período de Quaresma, enfim, os exercícios de penitência significa isso, né?
Tudo isso tem um objetivo de despertar nossa fidelidade. Agora é lógico, a principal motivação de fazermos essas abstinências, esses jejuns e esse sacrifício é nos fortalecer e abandonarmos o pecado. Não adianta fazer nada disso e continuar vivendo em pecado mortal. Tudo isso são acessórios, tudo isso dão suporte para que nós abandonemos o pecado mortal. Levar uma vida contínua em pecado mortal e fazer tudo isso é de uma certa forma, né, algo que vai ter seus méritos diante de Deus, mas vai ser insuficiente para salvar nossa alma. Com o pecado mortal ninguém se salva. Paralelamente a este esforço que exige de cada um de nós, a Igreja ergue diante de Deus a cruz de Cristo, o Cordeiro de Deus, que tomou sobre si os pecados dos homens e que é o verdadeiro preço da nossa redenção. À medida que nos aproximamos da Semana Santa, o pensamento da paixão, ou seja, todo aquele sofrimento que Nosso Senhor passou, torna-se-á predominante até chegar o momento de pender por completo a nossa atenção. Já desde o começo da Quaresma, ela nos está presente, ou seja, a recordação viva da paixão, da agonia de Nosso Senhor. E é em união com os sofrimentos de Cristo que o exército cristão vai entregar-se à Santa Quarentena, indo ao encontro da Páscoa com alegre certeza de partilhar a ressurreição do Senhor. Eis o tempo favorável, eis o dia da salvação, eis os dias da salvação. A Igreja apresenta-nos a Quaresma nos mesmos termos com que apresentava outrora aos catecúmenos e aos penitentes públicos que se preparavam para as graças pascais do batismo e da reconciliação sacramental. Olha só que interessante, né? Da mesma forma que deve haver que antigamente, né, existia um preparo para o batismo, né? Eram chamados catecúmenos. Os catecúmenos eram aqueles que estavam se preparando para ser batizado. Assim também como existia a preparação para se reconciliar sacramentalmente, ou seja, o sacramento da confissão. A Igreja também apresenta a Quaresma como um tempo que também nos prepara para a Semana Santa. Para nós, como para os catecúmenos, a Quaresma deve ser um longo retiro, um treino em que a Igreja nos exercita na prática de uma vida cristã mais perfeita. Aponta-nos o exemplo de Jesus e, através do jejum e da penitência, associa-nos aos seus sofrimentos para nos fazer particular da redenção. Ou seja, é para isso que nós nos mortificamos, nos sacrificamos, para isso fazemos os jejuns e as abstinências de carne, para nos associar a Cristo pelo sofrimento. Lembremos-nos que não estamos isolados, nem somos os únicos em causa nesta Quaresma que ora se empreende. É todo o mistério da redenção que a Igreja põe em ação. Fazemos parte de um conjunto imenso em que somos solidários de toda a humanidade resgatada por Jesus Cristo. A liturgia do tempo não se cansará de nos recordar. Nas matinas dos domingos, as lições do Antigo Testamento, começadas na Septuagésima, que é o período aí que foi abolido aí com essa reforma do Vaticano II, após ou durante o Vaticano II ou após o Vaticano II, continuam a lembrar a largos traços a história do povo judeu em que se consignam os afastamentos de Esaú em benefício de Jacó. Não é a linhagem terrestre, mas a escolha gratuita, agora estendida a todas as nações, que faz os eleitos. Ou seja, não é mais, o povo eleito não é mais aquela nação.
O povo eleito se estende a todas as nações. Tem eleitos em todos os povos, em todas as nações. José, vendido por seus irmãos e salvando o Egito, é Jesus salvando o mundo depois de ser rejeitado e traído pelos seus, pelo seu próprio povo. Moisés, que arranca o seu povo da escravidão e o conduz à terra prometida, é Jesus que nos liberta do cativeiro do pecado e abre as portas do céu. Os evangelhos não são menos eloquentes. A narrativa da tentação de Jesus mostra o segundo Adão, ou seja, o primeiro Adão foi o que trouxe o pecado. Foi que abriu as portas para o pecado. Nosso Senhor é o segundo Adão, ou seja, o Salvador, o obediente. Nesse período, na tentação, mostra o segundo Adão, novo chefe da humanidade, ou seja, nosso Senhor. As conta com as astúcias de Satanás, mas esmagando-o com seu poder divino. A parábola do homem armado e expulso por um mais forte, do domínio que usurpara, é ainda a afirmação da vitória de Cristo. Tal é o sentido da nossa quaresma, um tempo de aprofundamento espiritual em união com a igreja inteira que se prepara para a celebração do mistério pascal. Todos os anos, a exemplo de Cristo, seu chefe, o povo cristão, num esforço renovado, retoma a luta contra a maldade. É um tempo de renovação, o período da quaresma. A luta contra a maldade, contra Satanás e o homem de pecado, que cada qual arrasta em si mesmo para aurir na Páscoa. Ou seja, é um período onde nós lutamos contra todas as nossas impiedades para nos prepararmos para o tempo da Páscoa. Um suplemento de vida renovada nas próprias fontes da vida divina e continuar a marcha para o céu. O tempo de Quaresma começa na quarta-feira de cinzas e termina no sábado santo. Os últimos 15 dias, desde longo período, constituem o tempo da paixão. Ou seja, o tempo da paixão está dentro da quaresma. É os últimos 15 dias da quaresma. Outrora, a quaresma começava no primeiro domingo. Mas os dias que o precedem foram acrescentados para fazer os 40 dias de jejum. 40 dias esse, que remonta aqueles 40 dias de jejum que Nosso Senhor fez no deserto. De contrário, ficaria apenas 36, visto não se jejuar aos domingos. Mesmo no período de quaresma, não se jejua nos domingos. Os domingos praticamos as nossas refeições normalmente. Dia de domingo não é dia de penitência, por isso não se jejua. O jejum de 40 dias, inaugurados pela lei, pelos profetas e consagrados pelo próprio Cristo, foi sempre uma das práticas essenciais da quaresma. A liturgia que ele alude constantemente e o prefácio do tempo recorda-o todos os dias. Mas o jejum irá de par com a oração. Todos os exercícios penitenciais da quaresma é oferecido a Deus em união com o sacrifício do Salvador diariamente renovado na Santa Missa. Cada dia da quaresma tem missa própria, devido ao fato de outrora toda a comunidade cristã de Roma assistir diariamente à Santa Missa durante esta quadra. Daí indicar-se a estação, a igreja em que se celebrava nesse dia a missa da comunidade romana. Farei aqui uma outra observação, É que depois dessa modernização da igreja, logicamente, a modernização é mudar a igreja para pior. Como era que funcionava o período de quaresma? De segunda a quinta-feira era dia de jejum. Como eu já falei aqui antes. O que é o jejum? O jejum é reduzir ali a quantidade de alimentos, fazendo com que as 3 refeições do dia, 2 das 3 refeições do dia, café da manhã, almoço e janta, 2 delas você vai cortar pela metade a quantidade de comida ingerida. Isso é o jejum, de segunda a quinta.
Dia de sexta e sábado, além de fazer o jejum, também tinha que ter a prática das abstinências de carne. De segunda a quinta, apenas jejum, mas você come carne normalmente. Comia carne normalmente. Mas, das 3 refeições, 2 delas você reduzia à metade a quantidade de alimento ingerido. No sábado, na sexta e no sábado, além de continuar a fazer o jejum, acrescentava-se a abstenção, ou seja, além de você fazer as 3 refeições, sendo que 2 você come pela metade, a ponto de somada dar apenas uma refeição, acrescenta-se a isso o não consumir carne vermelha, sexta e sábado. E aos domingos, que não é dia de penitência, domingo que não é dia de sacrifícios, por ser o dia do Senhor, e dia de domingo você se alimenta, é dia de se alimentar normalmente. Era assim que se fazia antigamente, antes dessa reforma do direito canônico, era assim que se fazia em tempos mais há décadas atrás, né? Hoje não, hoje só se fala em jejum na sexta-feira da Paixão e na quarta-feira de cinza, só. Tudo ficou relaxado, ou seja, não existe um tempo mais de preparação espiritual. Você faz na quarta-feira de cinzas, depois você vai fazer na sexta da Paixão e pronto. Antigamente não, o tempo de Quaresma todo era de jejum, exatamente como eu falei, de segunda a quinta era dia de jejum. Café da manhã, almoço e janta, porém 2 das refeições comia pela metade, podendo comer carne. Sexta e sábado acrescentava o não comer carne. A mesma coisa de segunda a quinta, porém acrescentava que você não comia carne. E domingo as refeições normais, por não ser dia de penitência. Assim funcionava antigamente, mas com a reforma da igreja, a Quaresma agora passa-se sem fazer nenhum tipo de jejum. E até o que é pior, né? Ficam até inventando o jejum. Jejum disso, jejum daquilo. Não, jejum é alimentação, tá ligado à alimentação. E abstinência ligada a não consumo de carne.